pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa segunda aula desse evento 100% online, 100% gratuito, promovido pela Virtual, Centro de Formação Profissional. E o evento, o contratado, 3 dias para conquistar a sua vaga. Hoje a segunda aula traz o tema o essencial em vendas e operador de caixa. E aí, para iniciar, eu quero te dar uma boa notícia. Você sabia que hoje 70% das vagas disponíveis no mercado de trabalho é para o setor de vendas e atendimentos? É isso mesmo, 70% das vagas. Então, se você está aí se preparando, se você está buscando conhecimento nessa área, terá uma grande chance de conquistar a sua vaga. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre o operador de caixa. Você sabe o que faz um profissional dessa área? As principais funções de um operador de caixa é registrar os produtos, finalizar ali a compra do cliente, lidar com todos os tipos de pagamento, todas as formas de pagamento, dinheiro, cartões, pagamentos digitais, manter o caixa sempre organizado, conferir o dinheiro no final do dia, e fechar o seu caixa. E oferecer produtos adicionais. Aqueles produtos que geralmente a gente vê ali ao redor do caixa, eles estão ali intencionalmente para que o operador de caixa tente vender, agregar valor à compra daquele cliente. Atenção, um erro muito comum e um erro muito prejudicial para esse profissional é não conferir o troco e não ter inteligência emocional, paciência para lidar com filas, com aquela pressão que acaba gerando com filas longas. Então, esse profissional que não tem essa inteligência emocional, que não faz a conferência do troco, ele tem sérios problemas. Mas e aí, agora, quanto ao vendedor? Como ser um bom vendedor? Como atender corretamente um cliente? Primeiro, é preciso ter paciência e simpatia. Atender bem o cliente faz toda a diferença. Conhecer o produto. É necessário que você conheça o produto que você está vendendo, é necessário que você conheça a empresa que você trabalha, Esse conhecimento vai te dar confiança na hora de oferecer os produtos para os clientes. É preciso também ter técnicas de abordagens. É preciso saber abordar o cliente, é preciso ouvir o cliente em primeiro lugar. E depois resolver problemas. Quando um cliente procura uma loja, um estabelecimento, para fazer uma compra, ele está procurando uma solução para um problema que ele tem. Então, o bom vendedor é aquele que traz soluções para o problema, que o cliente saia com a sensação de que ele foi ajudado, que ele teve a sua necessidade atendida. E aí, eu vou ensinar aqui agora um método para vendas rápidas. Esse método se chama PACTO. O P é de pergunta. Descubra o que o seu cliente precisa. Faça perguntas. Questione. Identifique qual é a necessidade, o que o seu cliente busca. O A é de apresente. Depois que você perguntou, que você ouviu ali o questionamento dele, a necessidade dele, você vai apresentar a solução, apresentar o produto que o seu cliente precisa. Depois, crie conexões. Use palavras positivas. Seja sempre sorridente, Crie ali um elo, uma conexão com o seu cliente, que certamente ele vai sair com uma boa impressão. O T é de tire dúvidas. Não deixe o seu cliente sair com um questionamento, com uma dúvida. Responda com confiança. E o O é de oferta extra. Indique um produto que vai agregar a compra do seu cliente, que vai complementar aquela compra, que vai fazer com que ele se sinta ainda mais feliz e realizado. Aí, nesse momento aqui agora, a gente se atenta para um erro muito comum dos vendedores, que é falar demais. Um bom vendedor, antes de falar, ele se atenta ao cliente, ele escuta, ele ouve, ele entende a necessidade do seu. Vamos falar um pouquinho, algumas dicas sobre postura e comunicação no trabalho. O que vai fazer você ser lembrado de forma positiva pelo seu cliente, E o primeiro é mantenha sempre uma aparência e uma postura profissional. Você está bem apresentado, você se vestir bem para o seu trabalho. Não estou falando aqui de moda, não estou falando de roupas caras, estou falando de se vestir bem. E depois, tom de voz de educação, Isso faz total diferença, gente. A gente sente o carinho, a gente sente a atenção, a gente sente a dedicação de um vendedor quando ele fala com um tom de voz educado. Depois, se atente à proatividade. Antecipar as necessidades, buscar ali uma solução, se você não tem naquele momento, mas uma solução posterior. Se você trabalha em uma loja que tem redes de lojas, por exemplo, não tem nessa loja, confere em outra se há algo disponível. Se não tem aquele que o cliente deseja, ofereça uma outra opção, Então seja proativo. E depois, falar com clareza e sem gírias. É uma coisa assim, inadmissível
um vendedor atender o seu cliente dizendo palavras, com gírias, palavras que não são profissionais. Ainda que ele seja um conhecido seu, um amigo seu, você sempre deve agir com postura profissional. E vamos destacar aqui agora também 3 fatores que podem fazer com que você perca o seu emprego. Depois de ser contratado, é preciso manter uma postura para continuar no trabalho. E algumas posturas, alguns comportamentos nos fazem ser demitidos. Uma dessas posturas é uso excessivo de celular, principalmente na hora da venda. O vendedor que fica usando o celular na hora da venda, a não ser que ele seja uma ferramenta de trabalho, mas se não é, ele tira totalmente o foco do seu cliente e isso é um fator que contribui para demissões. Depois, responder o cliente de forma ríspida e mal educada, Já vimos lá que uma boa postura é falar num tom de voz educado, sem gírias e ter uma postura profissional. E ainda, demonstrar desinteresse pelo cliente. Aquele profissional que não tem uma postura, você chega numa loja, ele está ali debruçado no balcão, de braços cruzados, isso demonstra desinteresse. E poucos patrões, poucos gerentes vão querer manter um funcionário desse no seu quadro de vendedores. E aí, agora que eu falei sobre posturas assertivas e posturas inadequadas, eu quero te fazer uma pergunta. Você se contrataria hoje para um cargo de vendedor com a postura e o comportamento que você tem atualmente? Aí vocês podem me dizer, Val, mas eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei como vendedor. Ter experiência é muito importante, mas ter conhecimento também é fundamental. Se você ainda não tem uma experiência, busque sempre por conhecimento. Faça cursos, participe de palestras, esteja sempre em aprimoramento, conhecendo técnicas que vão te fazer se destacar quando a sua vaga chegar. E assim nós encerramos a nossa segunda aula do evento O Contratado. Amanhã temos a nossa terceira e última aula e amanhã nós temos uma surpresa maravilhosa, está imperdível para vocês que participaram do evento. Fiquem ligados, não perca a próxima aula, reflita sobre a pergunta se você se contrataria com o seu comportamento e com a sua postura de vendedor que você tem atualmente. Viu? Um forte abraço e eu espero todos vocês amanhã para a nossa última aula e a nossa surpresa imperdível.